Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, do versículo de número 8 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus, Atos 4, do verso 8 até o verso de número 10. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Podeis assentar. Antes de nós analisarmos o texto, que é o nosso ponto de partida, o texto de referência da pregação, vamos voltar a algumas informações, fatos do Velho Testamento, que num primeiro momento parecerão não ter ligação com este texto, mas que nós vamos progressivamente chegar até a ele. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia Sagrada fala de Abraão e de Ló. Abraão recebeu um chamado divino para sair da sua terra, do meio de sua parentela, e ir para uma terra que ele ainda não sabia qual seria, mas que Deus iria lhe mostrar. Pela fé, porquanto não tinha interesse do conhecimento de onde ia, pela fé ele obedeceu e Ló o acompanhou. Obviamente, a posição de Ló era uma posição subsidiária à de Abraão. Ele saiu com Abraão, ele saiu porque Abraão saiu. A vocação, o chamado, fora feito a Abraão, mas Ló, pelo menos ao que parece, acreditou no chamado de Abraão. Ele era, portanto, um seguidor de Abraão. Ele não tinha um próprio chamado, mas ele estava seguindo o chamado de Abraão. No entanto, meus amados irmãos, a Bíblia diz que houve uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Em Gênesis 13, 7 diz: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Quando houve esta contenda, ela era para ter sido resolvida por Ló. Ló era para ter colocado ordem nos pastores que o acompanhavam, porquanto ele não tinha chamado próprio, mas ele estava seguindo um chamado vocacional de Abraão. Ele saiu porque acreditou no chamado de Abraão. No entanto, Ló não teve iniciativa para fazer isso. E Abraão então disse a Ló: olha, melhor que nos dividamos agora. Você decide para onde vai e depois eu decido para onde eu vou. E aí a Bíblia diz que Ló, quando foi fazer a sua escolha, guiou-se pelos olhos. Em Gênesis 13, diz assim no verso 10: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Ló guiou
o seu caminho por aquilo que avistava os seus olhos. A única coisa que no primeiro momento ele tinha de espiritual estava no chamado de Abraão, que era de Deus, que ele acompanhava. Mas agora seria o seu próprio cálculo e escolha, e ele se baseou naquilo que podia ver. Ele olhou numa direção onde ele viu possibilidade de progresso material, onde ele viu um futuro promissor do ponto de vista terreno para si e para a sua família. E o caminho para onde ele se dirigiu terminou levando-o a Sodoma. Mas a Bíblia diz em Gênesis 12 e 13 o seguinte: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ele, portanto, foi caminhando na direção do que lhe poderia ser mais promissor terrenalmente, mas não levou em conta que estava indo numa direção que o faria aportar no meio de uma cidade, de um povo ímpio que pecava contra Deus. Já Abraão foi por um caminho diferente. No verso 14 diz: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul e do oriente, do ocidente. Note, Abraão não tomou a iniciativa por si mesmo de olhar numa determinada direção, mas o Senhor foi que disse para onde ele deveria dirigir os olhos. Enquanto que Abraão teve os seus olhos dirigidos por Deus, Ló, dirigido por seus olhos, terminou indo e chegando em Sodoma. Abraão viveu uma vida difícil, peregrinando para aqui, para acolá. Não teve o bem-estar que por algum tempo Ló teve em Sodoma. Viveu peregrino, viveu sem estadia definida, enquanto que Ló em Sodoma tornou-se próspero. Tanto que a Bíblia diz, em Gênesis 14, que houve uma guerra de reis, de vários reis. E Sodoma e Gomorra estavam nessa guerra. Os de Sodoma foram vencidos. E o inimigo de Sodoma, que venceu batalha contra ela, saqueou os bens de Sodoma. Diz aí a Bíblia em Gênesis 14, no versículo 11. E tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Nessa guerra, os inimigos de Sodoma prosperaram, venceram e levaram os mantimentos de Sodoma. E logo depois, no versículo 12, diz: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. A pergunta que todos nós fazemos é esta: por que que esses inimigos de Sodoma, que venceram em batalha Sodoma e Gomorra, levaram os bens destas cidades e Ló? Por que levaram Ló? Por que não levaram outros, mas levaram Ló? Note que logo depois, no versículo 11, logo depois do versículo 11, onde é dito que eles levaram os mantimentos e os bens de Sodoma e Gomorra, diz assim: levaram também a Ló, como se tivesse uma ligação. E provavelmente tinha. Ló, provavelmente, irmãos, era alguém que tinha algum cargo importante em Sodoma. Ele deve ter prosperado naquela região a ponto de se dizer que, além dos bens da cidade, levaram os bens particulares dele. Então, ele deveria ter muitos bens particulares, mas faz-se essa associação dele com os bens, porque provavelmente ele era na cidade uma espécie de responsável pelo patrimônio da cidade. Ele, ligado ao rei de Sodoma, deveria ter algum ofício de gestão. Tanto que a Bíblia diz que quando os anjos vão até Sodoma para falar com Ló e anunciar a destruição da cidade, Ló está na porta da cidade, está esperando na porta. Diz lá em Gênesis 19, a partir do versículo 1,
E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Ou seja, ele tinha um papel na cidade, ele ficava no lugar de entrada da cidade. Provavelmente exercia algum poder de autorização de entrada. Ele cresceu, ele se desenvolveu lá em Sodoma, pelo que nós pudemos constatar destes versículos lidos. É interessante, irmãos, que quando a gente pensa em Sodoma, a gente pensa logo num salto para aquele evento terrível, em que as pessoas de Sodoma quiseram violentar sexualmente os anjos, na medida em que eles apareceram em forma humana, e julgando que eles eram humanos, quiseram violentá-los homossexualmente. Nós imaginamos terrível aquele lugar quando pensamos neste episódio, mas é interessante que Ló não foi perturbado dentro daquela cidade. Nós veremos que ele se angustiava pelo que lá acontecia, ele via os outros fazendo coisas erradas, mas ele não foi perturbado. Suas filhas, inclusive, tinham os seus pretendentes. Parecia ele estar vivendo uma vida normal, apesar de Sodoma ser um lugar de muita corrupção, até a chegada dos anjos. O que se pode falar é que lá havia pecadores contra o Senhor, promíscuos, mas aquela violência que se vê quando os anjos aparecem não parece ter precedente. Ló conseguia estar lá e viver naquela cidade, sendo ele um homem justo, que temia a Deus. A Bíblia diz que Abraão, quando sabe que Ló foi sequestrado, ele ataca os inimigos de Sodoma. E ele liberta Ló e ele devolve ao rei de Sodoma os seus bens. Note, o próprio Abraão, apesar de não gostar do rei de Sodoma, teve algum tipo de trato, de relacionamento para chegar lá e devolver as coisas. E Abraão tinha um porte diferente de Ló. Veja aí em Gênesis 14, depois que ele recupera os bens de Sodoma, depois que ele resgata Ló, a partir do versículo 21, e o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Ou seja, esse rei até tinha algum senso de gratidão. Devolve as pessoas, pode ficar com os bens. É interessante, meus amados irmãos, que ele queria que as pessoas ficassem a salvo. Até algum tipo de humanismo ele tinha. Ele pensou nos cidadãos. Portanto, Sodoma, até a chegada dos anjos, era cheia de pecado, mas não parecia um lugar tão horrível assim de se viver, exceto moralmente. Dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. E diz no verso 22, Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Ana, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Note que Abraão confronta o rei de Sodoma. O rei de Sodoma quer ser educado com ele. Fica com os bens, apenas deixa as pessoas comigo livres. Abraão diz, invocando a Deus, que ele não quer nada do rei de Sodoma, que ele não quer que amanhã o rei de Sodoma, ímpio de um lugar profano, possa dizer que deu qualquer coisa para Abraão. Abraão confronta o rei. Abraão, nas suas palavras, indica que Deus está na contramão de Sodoma, porquanto é invocando a Deus que ele diz que não quer nada de Sodoma. Ele mostra que não quer
receber favor de um rei ímpio. Ele teve essa capacidade de confrontar. Ló, por sua vez, não teve. Ló se acomodou em Sodoma. Não vamos dizer que ele não sofreu. Pedro diz que Ló sofria muito em Sodoma. Ele era crente, de verdade. Lá na segunda epístola de Pedro, está dito o seguinte: segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 6 em diante, condenou a destruição, Deus condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Ló, no seu íntimo, afligia a sua alma, se entristecia, lamentava, por causa do que ele via na cidade. Ele não comungava com aquilo que faziam os homens abomináveis, ele estava enfadado, mas ele não queria sair de lá. Não queria sair de lá porque ele teria muito a perder. Ele teria tudo que construiu ali deixado para trás. E faltou a Ló aquela coragem que Abraão teve diante do rei de Sodoma, aquela firmeza para confrontá-lo. Quando os anjos entram em Sodoma para tirarem Ló de lá, é com dificuldade. A Bíblia diz que eles empurram o Ló, porque Ló está se demorando. Eles apressam, apressa-te, porque eles ficam contando as coisas, não querem deixar nada para trás. Tinha uma vida muito confortável ali. Os anjos, de certa maneira, têm um esforço para tirar Ló e sua família daquele local. E quando os anjos chegam, a reação de Sodoma para com os anjos foi diferente do modo como Sodoma tratava o próprio Ló. Foi uma reação hostil. Por quê, irmãos? Primeiro, porque aqueles anjos exibiam santidade, exalavam santidade. E quando os de Sodoma se confrontavam com aqueles anjos, eles sentiam a sua consciência pesar, eles sentiam o seu pecado. Aqueles homens, em razão de sua santidade, criavam um mal-estar entre os de Sodoma, uma sensação de culpa, de estarem sendo acusados. Como os anjos estavam ali para anunciar a destruição, de alguma maneira, os de Sodoma perceberam que o espírito que animava os anjos para com eles era de reprovação. Eles viram nos anjos, ainda que os anjos não tenham se dirigido a eles, mas viram na fisionomia, viram nas entrelinhas, que aqueles anjos estavam ali para trazer algum tipo de juízo sobre a cidade. Olhar para os olhos daqueles anjos já trazia a eles reprovação. Ló não causava isso, embora justo, embora crente, por não confrontar, por tentar encontrar uma acomodação naquele lugar, ele não trazia isso, mas os anjos trouxeram. E então vem uma reação hostil aos anjos, que nem ao próprio Ló e sua casa havia acontecido. A Bíblia Sagrada diz que todos da cidade se ajuntam, pensando naqueles anjos como homens e procurando violentá-los da forma contrária à natureza. Em Gênesis 19 diz assim a Bíblia, no versículo de número 4: e antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, homens de Sodoma, desde o moço até o velho, e todo o povo de todos os bairros. Que coisa esquisita, toda a cidade, que não importunava Ló, mas contra aqueles anjos todos se reuniram.
E chamando a Ló, disseram: onde estão os homens que te vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. E aí nós sabemos o que acontece. Os anjos deixam aqueles homens baratinados, e depois levam Ló daquela cidade, e vem fogo sobre a cidade para destruí-la. Nós percebemos, irmãos, que eles sentiam o confronto dos anjos. É preciso que nós pensemos nisso, porque a Bíblia diz que os dias que antecederão a vinda do Filho do Homem serão como os dias de Sodoma, serão como os dias de Ló. A questão é como nós vamos ser durante estes dias. Vamos ser como Abraão, que confrontou? Vamos ser como os anjos, que incomodavam? Ou vamos ser como Ló, que vamos lamentar entre nós privadamente a corrupção que há no mundo, mas se acomodar aqui dentro para não sofrermos represálias, para que não sejamos perseguidos? Aí vamos só nos angustiar por dentro, sem ter a coragem de confrontar. Esse é que é o grande desafio para nós no nosso tempo. Em Mateus capítulo 5, a Bíblia diz assim, nos versos de números 13 e 14: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Sabe qual foi o resultado, irmãos, de Ló não ter confrontado Sodoma? Sua mulher estava tão apegada a Sodoma e tinha perdido tanto a noção do Deus eterno, que ela olhou para trás o que lhe fora proibido e virou estátua de sal. As filhas de Ló depois manipularam o pai, o embebedaram, e ele, inconsciente, foi levado a ter relação sexual com elas. Elas o induziram à embriaguez e ao incesto. Ló, irmãos, era um homem crente, mas a casa dele virou uma bagunça. Por ele não confrontar, a coisa entrou dentro da sua família. É curioso que quando ele vai falar aos que se relacionavam com suas filhas, aos homens que ia ser destruído para que saísse dali, eles riem, eles zombam de Ló, não levam a sério. Ló foi tão complacente que na hora que resolveu falar, não foi levado a sério. Suas filhas já estavam contaminadas ideologicamente, sua mulher estava contaminada ideologicamente, porque ele não confrontou, se angustiava, sofria, mas não confrontou. Aqui diz que nós somos o sal da terra. O sal, irmãos, é para dar sabor, é para influenciar no gosto. Nós estamos aqui para influenciar moralmente o mundo. O sal, naquele tempo que não tinha refrigerador, também funcionava atrasando o processo de apodrecimento dos alimentos. Este mundo está indo de mal a pior, mas nós estamos aqui para impedir o apodrecimento do mundo. Por isso que quando a igreja se for, a Bíblia diz que vai se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar. É como se você tivesse tirado um freio e o acelerador viesse a todo vapor depois disso. E nós estamos aqui para ser sal, para impedir que a degradação seja mais rápida. Nós ganhamos almas, é o cumprimento do ID. Nós pregamos o evangelho a pessoas individualmente, mas na função de sal, nós temos que influenciar a cultura, o pensamento ao nosso redor. Nós temos que antagonizar as trevas que pairam sobre a sociedade. Nós somos como uma cidade iluminada sobre um monte. Nossa luz é para iluminar a todos. É uma influência moral. A igreja tem que ser sobre a terra uma influência moral.
Se o sal se tornar insípido, se nós não tivermos mais capacidade de influência, de refrear o mal, de confrontar o maligno, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para a zombaria do mundo, para ser lançado fora e pisado pelo mundo. Este mundo vai zombar de crente, da igreja ineficaz, mas este mundo vai estremecer, vai até odiar, mas vai estremecer em relação àqueles que permanecem fiéis. Nós temos que confrontar as trevas, sermos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que ser essa influência. E para cumprirmos este papel, nós precisamos de fogo do Espírito Santo. Uma das características do movimento pentecostal foi que ele enfatizou que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. O objetivo dele é capacitar o crente para a missão que ele tem a cumprir sobre a terra. Essa capacitação tem duas dimensões. Primeiro, nós vamos ter uma pregação intrépida, uma intrepidez sobrenatural para falar do Evangelho, impressionar corações. Nossa intrepidez é que vai trazer aos duvidosos a convicção, é uma intrepidez sobrenatural. E a segunda coisa é que nós vamos ter dons espirituais, que na hora que nos faltar a resposta, ela nos virá pela palavra da sabedoria. Na hora que nós tivermos que ver a palavra confirmada, o enfermo vai ser curado. Os dons espirituais e a intrepidez. No início do movimento pentecostal, a grande ênfase era na intrepidez. Depois veio a ênfase nos dons, equilibrando. E depois veio, irmãos, um desajuste, como vê-se hoje, onde as pessoas só pensam em termos de dons espirituais. E esqueceram da intrepidez. Em seu livro sobre enchimento do Espírito, Charles Finney diz que o mais importante no dia de Pentecoste não foi qualquer sinal. O mais importante foi a intrepidez dos discípulos. Antes eles estavam escondidos, com medo dos judeus, em portas trancadas. Mas agora estava Pedro dizendo: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Intrépido, corajoso, ousado. O batismo no Espírito Santo é para trazer coragem, irmãos. Não adianta você me dizer que falou em línguas, se não houver coragem, se não houver intrepidez, se não houver esta capacidade de confrontar o mal. Nós estamos aqui para confrontar poderes malignos. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Principados são regiões geográficas e potestades são poderes que estão detendo esferas nessas áreas geográficas. Portanto, dentro de cada local, de cada região, existem demônios em atuação, e nós temos que lutar contra essas forças malignas. Lutar na unção do Espírito Santo, lutar contra elas no poder do Espírito Santo. Precisamos de fogo, precisamos de unção, precisamos de poder para confrontar este mal. Precisamos de ousadia. Aqui diz: vós sois o sal da terra. Veja o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo de número 9. Marcos 9, a partir do versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. É interessante, irmãos, que no Velho Testamento, o animal oferecido em sacrifício, ele era salgado, mas o sal ficava do lado de fora, superficialmente, só quando o fogo
assava a carne do animal é que o sal incrustava na carne. É que o sal entrava na própria carne, a partir dali não dava mais para separar o sal da carne, porque juntava-se quando queimava, quando via o fogo. Por isso que aqui diz: tende sal em vós mesmos, que o sal esteja incrustado em vocês. E para isso tem que ter fogo. Tem que ter fogo. Primeiro sacrifício, Romanos capítulo de número 12. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, não é morto mais, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, é o culto consciente, é o culto lógico, é a resposta correta à palavra de Deus. Consagrar a vida, e ali consagrando-se, alistando-se no exército de Deus, assumindo seu papel de sal. Receba fogo, meu irmão, receba fogo. Cada um será salgado com fogo. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É o fogo que capacita. Isaías era um chorão no templo até a boca dele ser queimada, aí ele virou um profeta. Moisés era um que não tinha condição de nada, um cuidador de ovelhas, até se encontrar com fogo na sarça ardente. Depois era um profeta e o libertador de Israel. Os discípulos estavam trancaviados dentro de um lugar com medo dos judeus, mas depois que línguas de fogo apareceram sobre suas cabeças, eles eram outro. O fogo é que capacita, o fogo traz intrepidez. Por isso que Paulo diz: não extingais, não apagais o fogo do Espírito Santo. Por isso João Batista disse, ele que era profeta, sabia que depois dele viria uma geração de arautos, de anunciadores. Ele era um profeta solitário, mas viria uma geração que, sob a profecia de Joel, iria profetizar de outras formas quando o Espírito Santo fosse derramado. Então ele disse: aquele que vem depois de mim é antes de mim. Eu não sou digno de levar a correia de suas alparcas. Ele é mais poderoso do que eu, e vos batizará no Espírito Santo e em fogo. O batismo de fogo, o batismo pentecostal, não é para termos igrejas com pessoas dançando para lá e para cá. Não é para termos igrejas cheias de programações sociais entre os crentes, não. É para as praças estremecerem, meus irmãos. É para os reis da terra se sentirem confrontados. O poder do Espírito Santo não veio para nos levar a um parque de diversões, mas a um campo de batalha. O poder do Espírito Santo é para nos capacitar a confrontarmos essa geração, sermos sal da terra, luz do mundo. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que o mistério da iniquidade, que é o espírito do anticristo, já opera no mundo. Só há um que o detém. O que é esse um que o detém? É o Espírito Santo. É a igreja secundariamente, derivadamente, mas primariamente é o Espírito Santo. Porque se o espírito do anticristo é o mistério da iniquidade, é um espírito que confronta o outro espírito. Interessante que lá na carta aos Tessalonicenses, Paulo fala um que resiste duas vezes. Numa hora ele fala do que resiste usando um pronome neutro, noutra hora um pronome pessoal. Da mesma forma como Jesus fala do Consolador, ele alterna, ora usa um pronome neutro, ora usa um pronome pessoal. É interessante que o mistério da iniquidade que opera vai se coagular no iníquo, que é o anticristo. O contrário de mistério da iniquidade é o que? É o mistério da piedade, que a Bíblia diz qual é em 1 Timóteo 3,16. Eis o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Meus irmãos, quem foi que trouxe corpo para Jesus? Quem foi que fez Jesus tomar corpo, obter a encarnação? O Espírito Santo, que desceu sobre Maria.
tem o mistério da iniquidade, que é o espírito do anticristo que age no mundo para se encarnar na figura que ainda vai aparecer. E tem o Espírito Santo, que faz atuar o mistério da piedade, que preparou para Jesus um corpo, primeiro o físico, depois o místico. Se nós somos o corpo de Cristo, então nós somos a continuação do mistério da piedade. O Espírito Santo que fez o corpo de Cristo no ventre da Virgem, o corpo físico, é o que gera o corpo místico. Ele é que nos enxerta no corpo de Cristo, Ele é que anima a igreja, anima o corpo de Cristo. Através da igreja, o Espírito Santo resiste ao mistério da iniquidade. Meus irmãos, esse mistério quer avançar, esse mistério quer acelerar o passo, mas uma igreja cheia do Espírito Santo é que vai oferecer resistência. Uma igreja cheia do Espírito Santo é que vai oferecer resistência. Nós estamos vendo hoje a grande apostasia. Se você for olhar, a maior parte das igrejas que primeiramente tombam e cedem são igrejas tradicionais que negaram a obra do batismo no Espírito Santo. Batistas e presbiterianos que não creem no batismo no Espírito Santo são os que mais estão cedendo a essas ideologias. São os pentecostais que resistem mais, embora muitas igrejas pentecostais estejam fazendo concessões, a começar pela ordenação de pastoras, a começar por absorção do feminismo. Mas nós vemos mais posição aguerrida entre pentecostais, nós vemos pessoas mais corajosas entre pentecostais, e Deus nos livre daqueles que, quando vem alguém corajoso se levantar, fica dizendo é falta de sabedoria, este homem aí é isso e aquilo. Não, que Deus levante mais João Batista, que Deus levante mais Elias, que enfrente Acabe, que Deus levante mais gente que confronte essa geração. A um que o resiste, o Espírito Santo de Deus. A igreja que vai subir é a igreja que resiste, é a igreja que confronta, é a igreja que não cede. Essa é a igreja que vai subir no arrebatamento. A Bíblia diz, irmãos, que nos últimos tempos, e já chegaram esses últimos tempos, haverá espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Os demônios agora estão atuando, formulando ideias e pensamentos e doutrinas erradas, trazendo engano e confusão. Estão investindo no campo das ideias. Eu, quando vejo pessoas, irmãos, negando a lógica, fazendo coisas absurdas, dizendo coisas absurdas que negam a realidade, se contradizendo consigo mesma, e isso não as incomodando, como se elas estivessem dizendo algo coerente. Ideologias como a de gênero e outras das mais loucas do mundo. Quando eu vejo isso, eu penso, o homem de antigamente não aceitaria isso pela irracionalidade, pela contradição, pela obviedade de que é um engano, de que está na contramão da realidade, do que se enxerga, do que o senso comum é capaz de perceber. Mas como é que as pessoas estão acreditando nisso? Demônios, doutrina de demônios. E, meus irmãos, se eu acredito que isso é obra de demônios, eu tenho que confrontar. Eu não vou assistir o que demônio está fazendo calado, não, irmãos. Minha luta é contra principados e potestades. Na grande comissão me foi ordenado expulsar demônios. Nós temos que orar também, porque casta de demônios tem que sair com jejum e oração. Nós temos que enfrentar as trevas dessa geração. Temos que resistir. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui em Atos, no capítulo de número 4, nós vemos, é o texto de origem, Pedro confrontando autoridades, irmãos. Quem disse que os apóstolos não confrontavam autoridades? Confrontavam, sim. Atos 4, verso 8 diz assim, olha o verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Note como é que Pedro falou com as autoridades, cheio do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel,
visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, porque eles haviam curado um coxo em nome de Jesus, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, das autoridades, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós, vocês autoridades, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este enfermo está são diante de vós. Esse que era enfermo agora está são. Pense nisso, irmãos. Nós às vezes lemos a Bíblia e parece que a gente lê como se fosse uma coisa do passado e não conseguimos imaginar o presente. Imagine alguém, um crente, um pregador cheio do Espírito Santo diante de uma autoridade, dos principais do povo, dizendo: ó, seja conhecido de todo mundo aqui, para passarem mais vergonha ainda, seja conhecido que este enfermo aqui, que todo mundo viu ser curado, foi curado em nome de Jesus, que vocês crucificaram. Mas Deus está na contramão de vocês. Vocês crucificaram e Deus ressuscitou. E Deus o ressuscitou entre os mortos. Pedro, cheio do Espírito Santo, está confrontando aquela autoridade e responsabilizando-a pela crucificação de Jesus, como confrontaria com qualquer outro pecado, confrontando a autoridade ímpia. Aqui a Bíblia diz em Atos 4, 17, 18 e 19: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, disseram as autoridades, rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Meus irmãos, às vezes a gente faz uma leitura também equivocada aqui. Alguém diz: ah, pastor, mas eles exigiram daqueles apóstolos que eles não falassem mais no nome de Jesus. Aí não, se dissesse para não falar mais no nome de Jesus, eu resistia. Meus irmãos, o problema não era o nome de Jesus, porque muitos outros antes de Jesus, inclusive a Bíblia mostra isso no Novo Testamento, se apresentaram como Messias. Vários outros apresentaram-se como Messias. Até João Batista perguntaram se ele era o Messias. Os judeus não tinham nada contra alguém dizer que era o Messias. Eles não iam acreditar, as autoridades iam dizer: esse é um louco. Mas não iam se incomodar de falar no nome daquela pessoa, como falavam de outros que se pretendiam ser o Messias. Quando eles dizem: não falem mais no nome de Jesus, é porque eles falavam no nome de Jesus, dizendo que aqueles homens tinham crucificado Jesus. O que eles não queriam era que eles falassem no nome de Jesus, porque ao falar do nome de Jesus, eles também responsabilizavam aquelas autoridades pela crucificação. Veja o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 28, você vai concluir isso agora. Mais uma vez eles ameaçaram os discípulos, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. O problema, irmãos, não era falar o nome de Jesus. O problema é que quando eles falavam no nome de Jesus, eles confrontavam as autoridades. Vocês rejeitaram aquele a quem Deus ressuscitou, vocês o crucificaram. Era o confronto. Mais uma vez, eles são firmes. Versículo 29, porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles confrontavam, eles encaravam. Veja o que aconteceu lá em Atos 4, depois que Pedro e João são soltos, a partir do verso 23. E soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor,
Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Note, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. As autoridades estão contra o Senhor. Mas aí ele diz, no versículo 29, agora pois olha para as suas ameaças, olha para as ameaças dessas autoridades, olha, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Eles querem nos parar, porque eles estão sendo confrontados, porque nós estamos responsabilizando-os pela morte de Jesus. Mas Senhor, olha para as ameaças dele, dá firmeza, porque a gente quer continuar confrontando. E concede aos teus servos que preguem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! Ousadia para confrontar, para ter coragem. Estevão, meus amados irmãos, começou a pregar, e a Bíblia diz uma coisa interessante acerca de Estevão. Em Atos, no capítulo de número 6, diz no versículo 8, Estevão cheio de fé e de poder. Um homem cheio de poder é outra coisa, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. No versículo 10 diz, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ou seja, Estevão tinha o dom da palavra da sabedoria. Estevão fazia sinais e prodígios. Estevão sabia responder tudo o que eles diziam. Estevão os envergonhava publicamente. Não conseguiam resistir ao espírito e à sabedoria com que Estevão falava. Um homem cheio do Espírito Santo. E aí resolveram pagar algumas pessoas para mentirem sobre Estevão, dizerem que ele estava falando mal do templo, da cultura judaica. É interessante, irmãos, que as testemunhas falsas estavam dizendo uma inverdade, mas que tinha um fundo de verdade. Obviamente que Estevão estava dizendo que o sacrifício de Jesus cumprira os ritos da lei, portanto os ofícios do templo ficariam sem sentido. Jesus agora era o sumo sacerdote à destra do Pai, logo o sacerdote ficaria sem sentido no templo. Ele não estava ofendendo diretamente, mas a pregação levava aquilo que as falsas testemunhas estavam dizendo de uma forma mais vil. Na verdade, viram Estevão como uma ameaça a toda a cultura judaica, e o levaram perante as autoridades, o levaram perante o sinédrio. E diante do sinédrio, com a oportunidade de se defender, Estevão começou a pregar. Começou, irmãos, a pregar e responsabilizar aquelas autoridades, dizendo que elas resistiam ao Espírito Santo. As autoridades estavam ali no sinédrio rangendo os dentes contra Estevão, mas a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, disse: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E apedrejado, entregou a Deus o Espírito e morreu, pedindo que não fosse imputado aos que lançavam pedras contra ele o seu pecado. Estevão confrontou. Paulo, lá em Éfeso, pregou contra a idolatria, e os que se sentiram atacados nem estavam preocupados com o culto à deusa Diana. Eram os artífices, os empresários que viviam economicamente do culto à deusa Diana. Eles disseram: se esse homem continuar pregando, vai acabar com o nosso negócio. E a classe econômica se agita contra Paulo. Mas Paulo, irmãos, confronta aquela sociedade ímpia com coragem, com firmeza. Jesus disse, irmãos, que o Espírito Santo inclusive nos daria auxílio. Por isso que é importante o poder do Espírito Santo diante dessas autoridades. Lá em Mateus, no capítulo de número 10, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, a partir do versículo 16: e eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens,
porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis conduzidos à presença dos governantes e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Eu quero que você preste atenção a isso. Jesus está dizendo que eles, os apóstolos e os discípulos posteriores, seriam levados perante reis, para servir de testemunho. Ele não fala que era para eles serem levados diante de rei para ganhá-los para Jesus. Ele não disse que é para isso. É para servir de testemunho. É para o rei saber que o evangelho chegou na região dele. Ou seja, é Jesus querendo dizer: eu não quero que minha palavra chegue no lugar sem causar impacto. Eu quero que chegue e sacuda, e agite, e que vocês cheguem diante de rei, que lá de cima se tenha notícia que este povo chegou aí, que os transtornaram o mundo chegaram também aí. Meus irmãos, Jesus não quer um evangelho onde a gente está evangelizando só pessoalmente pronto. Jesus quer, irmãos, que as autoridades saibam da nossa existência, que a gente chegue e sacuda realmente um lugar. Vocês vão estar lá para dar testemunho. No livro de Atos, Jesus aparece a Paulo e diz que ele vai testemunhar perante César. Paulo apela para César para poder chegar diante dele. Foi lá para ser decapitado, mas César soube que o evangelho chegou no mundo. E o que é que diz aí, versículo 19: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. O Espírito de vosso Pai é que fala em vós. É interessante, meus irmãos, como nós vemos hoje coisas parecidas. Mentiram contra Estevão, independentemente do que possamos pensar que deveria ser feito com exatidão ou não, muitos estavam diante de quartéis orando a Deus, pedindo alguma coisa da parte de Deus. Eram crentes, irmãos nossos, mas foram acusados de estarem ali para fazer uma subversão e foram presos. Como inventaram coisa contra Estevão. Nos dias de Nero, Nero tocou fogo em Roma e acusou os cristãos, e os romanos acreditaram. Se os romanos acreditaram naquela fake news, irmãos, é porque César deve ter montado um esquema para dar credibilidade. Tinha os locais onde ficavam mais cristãos. Talvez, quem sabe, ele tenha começado o incêndio de lá, botou lá alguém como intruso, infiltrado, para tocar fogo naquela região, começando por lá, para dizer: olha, começou do lado dos cristãos. Foram eles os responsáveis. O fato é que ele conseguiu levar até pessoas sóbrias de Roma a acreditarem no que ele estava dizendo mentirosamente. Ele tocou fogo na cidade e os cristãos levaram a culpa, e houve uma perseguição sanguinolenta. Eu fico pensando como é que pode ter crente, irmãos, que queira deixar para governos controlarem a informação e tirarem de nós a liberdade de expressão. Porque a versão oficial naquele momento fora de que os cristãos tocaram fogo. Essa foi a versão. Nós vemos que, por exemplo, quando Jesus ressuscitou e os apóstolos disseram isso, era um fake news naquela época, para aquelas autoridades. Não, enquanto os soldados dormiam, os discípulos furtaram o corpo. Essa era a versão oficial, defendendo que um governo controle a informação, que não haja liberdade de expressão. Como ficaria naquele tempo? Como ficaria? Seria essa versão que iria ficar, e a nossa, Jesus ressuscitou, seria tida como uma mentira, e nos quereriam impedir de falar, como quiseram impedir os discípulos de falar. Portanto, nós não podemos corroborar com nenhuma dessas coisas. Há uma carta, eu postei no Facebook, alguém colocou e eu compartilhei, mas eu conheci essa carta, já é muito conhecida, de um romano, na época da perseguição dos cristãos.
que dizia que a razão de os cristãos serem perseguidos no discurso do Império Romano, pasmem, era que eles tinham crimes de ódio contra a humanidade. Era esse o motivo, eles odeiam a humanidade. Quando nós pregamos contra o pecado, dizem que é discurso de ódio. Quando nós confrontamos as trevas, dizem que é discurso de ódio. Aqui em Mateus 10, 22 diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu pensei que poderia pregar tudo o que eu pretendia, mas vai ficar dividido em dois. Essa parte já foi. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para confrontar essa geração. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, irmãos, para confrontar essa geração. Tem gente que imagina os apóstolos, Jesus, sem confrontar. Mas Jesus confrontava as pessoas até com o direito. Quando acusaram Jesus e bateram nele, Jesus disse: eu disse mal, prova que eu disse mal. Um processo exige que quando alguém acuse, prove. Ele usou o direito. Prove que eu disse mal. O apóstolo Paulo, depois de açoitado e preso, ele disse: olha, diga lá para o magistrado que sem processo que os romanos defendem, eu fui, sendo cidadão romano, aprisionado e açoitado. O homem vai falar com o magistrado fica apavorado. Aqueles homens confrontavam. Jesus confrontou. Paulo usou a cultura dos gregos para esclarecê-los. Entrou na cultura para resolver os erros deles com aquilo que a própria cultura dele trazia de verdadeiro, em um insight. Citou lá no Areópago o texto do poeta Arato, para convencê-los de que nós não devemos fazer imagens de escultura. Portanto, meus irmãos, nós temos que confrontar. Nós temos que confrontar essa geração no poder do Espírito Santo de Deus. No poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé.